carro de Beatriz engasgou uma última vez antes de morrer de vez na beira da estrada de terra, envolta por uma névoa pesada que parecia respirar. O GPS já não respondia. Sem sinal. Nenhuma alma por perto. Só o som longínquo de um corvo e o farfalhar das árvores, que não se curvavam ao vento, mas pareciam mexer por vontade própria. Ela olhou para o lado irritada. Ótimo. Parabéns, Bea. Quem é que decide visitar o túmulo da avó depois de 20 anos, sozinha, com esse carro velho? Disse a si mesma, tentando disfarçar o incômodo que sentia no peito. O motivo da viagem era nebuloso, como aquele céu eternamente cinza. A avó, ou o que restava dela, havia sido enterrada na vila de Parada dos Finados, um nome que ela jamais esquecera desde criança. Um povoado escondido entre serras, campos secos e uma floresta que os moradores evitavam mencionar. A avó, uma mulher reclusa e de poucos sorrisos, morava em uma casa baixa de madeira que sempre cheirava a incenso e mofo. Durante toda a infância, Beatriz a visitava, até que após uma visita em que saiu chorando no meio da madrugada, jamais voltou. Nunca contou o motivo, nem para os pais, nem para si mesma. Agora, anos depois, um envelope apareceu em sua porta, sem remetente. Dentro, apenas uma folha manchada de vinho ou sangue seco, com caligrafia tremida. Volte antes que ela volte. A casa baixa não está mais vazia. Foi o bastante. O carro morto parecia um aviso, mas Beatriz decidiu seguir a pé. A névoa pesava, como se estivesse sendo sugada por algo invisível à frente. Após quase 1 hora de caminhada por aquela estrada fantasma, ela avistou o portão de ferro enferrujado da vila. E mais além, a silhueta da velha casa. A casa baixa ainda estava lá, mais inclinada, mais podre, mais quieta, e ao mesmo tempo mais atenta. Ela sempre odiou aquele nome. A construção parecia querer se esconder do céu, sufocada sob o próprio telhado desabado, com janelas pequenas demais para qualquer luz entrar. Parecia uma criatura tentando encolher para atacar melhor. Beatriz passou pelo portão sem tocar em nada. Ao pisar na varanda, o assoalho gemeu como se lamentasse o retorno. A porta estava entreaberta, como se esperasse, como se já soubesse. O interior era como um pesadelo intacto. Móveis cobertos por lençóis rasgados. O relógio de pêndulo ainda marcava 3h15. A mesma hora que marcou na noite em que ela fugiu, criança, há 2 décadas. Um cheiro pútrido, encharcado de terra molhada e carne esquecida, invadia cada cômodo. E no chão da sala, perto da lareira apagada, uma marca circular no assoalho. Não estava ali antes. Uma espécie de queimadura negra, com símbolos esculpidos nas bordas. Algo primitivo. Ela tremeu. Isso é loucura, sussurrou. Mas o som saiu abafado, como se a casa tivesse engolido suas palavras. Então, a porta da cozinha bateu. Sozinha. Beatriz congelou. O ar ao redor se tornou mais denso. A sensação era de que algo caminhava ao redor dela, mas sem produzir som. Como se pisasse no tempo, não no chão. De repente, uma voz suave e velha sussurrou seu nome, bem atrás de sua nuca. Beatriz, você voltou. Ela se virou bruscamente. Ninguém. Mas a marca circular na sala agora estava pingando sangue. A noite caiu sem aviso. Lá fora, a vila parecia ter se dissolvido na escuridão. Nem postes, nem luz, nem horizonte. Apenas a casa, o som de goteiras que não existiam e aquele sussurro constante vindo de todos os cantos, como se a madeira murmurasse. Beatriz, suando frio, subiu a escada em busca de qualquer coisa que fizesse sentido. Ao chegar no antigo quarto da avó, uma figura estava sentada na cadeira de balanço de costas. Ela prendeu a respiração. Vó? Perguntou, mas a voz quase não saiu. A figura virou lentamente. Era um boneco de cera com olhos humanos costurados na face. Nos olhos havia algo que se mexia, preso lá dentro. Piscava, chorava. Antes que pudesse gritar, um estalo veio do porão. Abaixo dela, a escada do porão que ficava trancada estava aberta, e lá de dentro, uma luz vermelha fraca pulsava, como o bater de um coração. E algo subia,
Devagar, raspando as unhas na madeira, Beatriz deu um passo para trás, o coração batendo tão alto que abafava qualquer outro som. Mas o que subia as escadas do porão não parava. A luz vermelha lá embaixo pulsava ritmada, como se marcasse o tempo para algo que queria nascer. Ela se virou, instintivamente, para fugir da casa, mas a porta de entrada agora estava completamente coberta por raízes negras que cresciam direto das paredes. Não havia mais maçaneta, não havia mais saída, e então ela viu. O boneco que antes estava no quarto da avó desaparecera. Uma respiração baixa e ofegante ecoou pelo corredor. Não a dela, era mais grave, mais animalesca, quase infantil. De súbito as luzes piscaram. 1, 2, 3 vezes. Depois, tudo mergulhou numa escuridão absoluta, como se os próprios olhos de Beatriz tivessem sido apagados. Ela cambaleou, tateando o corrimão, tentando entender o que era real. Foi aí que uma mão segurou o tornozelo dela, fria, pegajosa, quase sem carne. Beatriz gritou e chutou com força, tropeçando e caindo sentada. Quando tentou mirar o celular para iluminar, a luz da lanterna piscou e funcionou por 2 segundos. No breve feixe, ela viu um rosto, metade queimado, metade infantil. Mas os olhos eram velhos, muito velhos. Os mesmos olhos da avó. Você me deixou, disse a criatura com uma voz que misturava a da avó e a de uma criança morrendo. A luz se apagou. Ela correu pela casa, sem pensar, sem destino, apenas fugindo. Quase quebrou a perna quando escorregou no corredor e caiu próximo ao antigo banheiro, agora também distorcido. O espelho estava coberto por trapos e havia marcas de garras nas paredes. Lá dentro, uma banheira cheia de água preta borbulhava sozinha. Do ralo, saíam fios de cabelo. E de dentro da banheira, uma mão surgiu. Era uma mão feminina, mais alongada, molhada, com dedos finos demais para serem humanos. Beatriz levantou e bateu a porta com força, trancando com o que podia. Chorava agora. Não conseguia parar. Não era só medo, era lembrança. Porque ela sabia o que havia feito naquela casa 20 anos atrás. O que sua mente tentara enterrar desde então. A madrugada passou como um delírio. Beatriz acordou no chão da sala, tremendo, a cabeça latejando. Não se lembrava de ter dormido, nem como foi parar ali, mas a marca circular no chão estava ainda mais profunda, e agora havia peles humanas costuradas ao seu redor, como se aquilo estivesse se alimentando. Ao seu lado, um caderno, aberto, com a caligrafia da avó. As páginas estavam manchadas, quase ilegíveis, mas havia uma entrada clara, escrita em tinta vermelha. Ela se escondeu dentro da criança. Enterrei o corpo, mas o espírito era mais velho que o tempo. A floresta sussurrou o nome dela. Não o repita, não a invoque. Se você está lendo isso, a marca já está viva de novo. Ela quer nascer. Beatriz sentiu a garganta secar. Ela era o que estava no porão, não era sua avó. Não era um espírito qualquer. Era a coisa que vivia nos ossos daquela casa e que, de alguma forma, havia entrado na família. A avó tentou conter. Beatriz, ainda criança, viu. Por isso fugiu, por isso chorava. A lembrança voltou com força, como uma avalanche. Ela, aos 8 anos, escondida debaixo da cama, vendo a avó falar com vozes que não estavam ali, com os olhos revirados, a madeira do assoalho tremendo, e a criatura, aquela mesma forma sem rosto, arrastando o corpo do pai de Beatriz para o porão, como se fosse um brinquedo quebrado. O pai nunca foi embora, como diziam. Ele estava ali, abaixo dela, no porão, enterrado na escuridão. E agora, chamando. A casa gemeu, literalmente gemeu, como se estivesse viva. A luz vermelha brilhou mais forte. E então, o som veio. Não era grito, não era choro, era risada de criança, vindo do porão. A porta se abriu lentamente, sem ninguém tocar. Beatriz estava cansada.
Mas algo dentro dela, uma mistura de raiva e desespero, a fez se levantar. Ela pegou uma vela, o caderno, e desceu. Degrau por degrau, a temperatura caiu a cada passo. E quando o último degrau se foi, ela sentiu o chão úmido, coberto de lama e sangue seco. O porão era muito maior do que lembrava. As paredes tinham marcas de mãos pequenas, como de crianças, mas os dedos eram longos. Demais. Ao centro havia um altar de pedra, e sobre ele, um crânio humano, ainda molhado, e logo atrás, sentada no escuro, estava a avó, ou o que restava dela. Mas não respirava, não piscava. A carne parecia estar ali apenas para manter algo mais preso. Os olhos da velha se abriram subitamente. Agora você vai lembrar, minha neta. Você já foi minha antes. E será de novo. As paredes começaram a pulsar como carne viva. A casa inteira se movia. Um segundo nascimento estava em curso. E Beatriz, no centro do altar, começou a sentir seu corpo queimar por dentro, como se algo quisesse entrar. E o nome proibido, começou a ecoar dentro da sua mente como um sussurro vindo da própria madeira. Niava, Niava, Niava. Ela se ajoelhou. E antes que pudesse resistir, algo a olhou por dentro. A palavra Niava ecoava dentro da mente de Beatriz como uma maldição sussurrada ao pé do ouvido. Cada repetição queimava suas lembranças, seus sentimentos, sua vontade. Era como se o nome abrisse buracos dentro dela, e algo antigo se instalasse ali, escorrendo entre os ossos. De joelhos diante do altar, com o crânio ainda sangrando à sua frente, Beatriz sentia como se seu corpo estivesse sendo usado como canal. A vela que segurava tremulou até apagar, e o escuro voltou com uma espessura quase líquida. Eu não sou dela, sussurrou com esforço, cuspindo sangue. Mas você foi, disse a voz da avó, embora sua boca não se movesse. Foi oferecida ainda no ventre da sua mãe. Aquele sangue, aquele ventre, tudo já era dela. Niava só esperou o momento certo para colher. E esse momento é agora. Beatriz tentou recuar, mas as mãos da avó, mortas, duras, seguraram seus pulsos com uma força impossível. Ela sentiu as unhas entrarem em sua pele, mas não havia dor, apenas um torpor crescente. A luz vermelha do porão agora formava um olho na parede, pulsante aberto fixo nela. E então, ela se viu, mas não como agora. Beatriz se viu menina, aos 8 anos, sentada no chão da sala da casa, os olhos em branco, repetindo palavras que não conhecia, enquanto a avó desenhava símbolos no chão com sangue fresco, o sangue do pai. Foi ela. Beatriz ajudou no sacrifício, possuída. Ou não, era por isso que fugiu, não por trauma, por culpa. Ela trancou a lembrança, se convenceu de que sonhou, mas agora, Niava rasgava cada barreira da mente com garras de escuridão. As raízes no porão começaram a se mover. Cresciam das paredes e se torciam em espiral, se enrolando nos pés de Beatriz. Mas no fundo, no canto mais escuro, uma caixa de ferro surgia. Pequena, enferrujada, com um símbolo que pulsava em vermelho. O caderno da avó mencionava uma única coisa que podia conter Niava. A caixa foi feita no sangue da primeira oferenda, selada com medo puro. Só pode ser usada por quem conheceu a entidade e sobreviveu à infância. Beatriz era essa pessoa. Ela entendeu. Era o fim. Ou selava, ou era tomada de vez. A criatura atrás da avó começou a se revelar. Não tinha forma definida. Tinha formas demais. Braços de bebê, cabeças deformadas, sorrisos com dentes costurados. E no centro, um útero aberto, escorrendo uma gosma preta que pingava como piche. Niava era um deus antigo. Ou pior, um eco do que existia antes de qualquer deus. Um útero eterno de dor e memória corrompida. A entidade estendeu a mão para Beatriz. E ela, tremendo, deu um passo à frente. Com a caixa. As raízes tentaram puxá-la. A voz da avó gritou distorcida como centenas de vozes juntas. Você é meu vessel, minha casa, meu corpo. Não pode fugir. Beatriz abriu a caixa. Um grito explodiu.
Mas não veio dela. Veio de Niava. O som fez as paredes da casa quebrarem. As janelas explodiram. A luz vermelha se apagou como uma vela sufocada por vento divino. E Niava, contorcendo-se, começou a ser sugada para dentro da caixa, em pedaços, em formas, em memórias distorcidas. Cada parte de sua existência gritou. Beatriz sentia o sangue escorrer pelos olhos. Os tímpanos estouraram, mas não largou. Não podia. Era agora ou nunca, e então, o silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia o som da morte. Beatriz acordou horas depois, talvez dias, no campo seco atrás da casa. O sol de um novo dia iluminava a madeira queimada do que restou da casa baixa. Tudo havia sumido. A caixa ainda estava em sua mão, trancada, fria, sem símbolo algum. Ela se levantou, cambaleando, e começou a andar, sem olhar para trás. Meses depois, Beatriz vive isolada. A caixa está enterrada a metros de profundidade sob cimento. Mas às vezes, quando a noite está especialmente quieta, ela escuta algo vindo do porão que já não existe mais. Um choro, de dentro de si, porque Niava, mesmo selada, nunca deixa totalmente. Ela planta a dúvida. Ela é a dúvida. E um dia, ela renasce.